Olá, sou a psicóloga Adriana Poteschi e tenho uma pergunta para te fazer. Você já sabe o que o seu esposo e sua esposa precisam fazer para que você se sinta amado, amada por ela? Você tem essa resposta? Do que você precisa? E você sabe o que o seu esposo e sua esposa precisam para que eles possam se sentir amados por você? Né? Começar com uma historinha para você entender o que eu quero dizer. Atendendo um casal, né? Uma das queixas que ela falou para mim pessoalmente é que ela sonhava em receber flores e em 10 anos de casamento nunca tinha recebido nenhuma rosinha do quintal, né? Coincidiu que bem no dia dos namorados eu atendi ele em particular e não perdi a oportunidade, né? Eu falei assim, olha, você vai sair daqui, você vai comprar na floricultura um arranjo de flores e dar para ela. E ele fez. A esposa me falou que comprou o arranjo de flores, né? Chegou em casa, colocou no centro da mesa porque ela estava terminando de dar banho nas crianças. Ela viu com o canto de olho que as flores eram para ela, não é boba, mulher não é boba, né? Mas sabe o que ela fez? Ela saiu do banho, olhou para as flores e para ele disse assim: "Para que são essas flores? São para sua mãe?" Pois é, né? Qual a chance do coitado do marido dar flor de novo para ela? Mas também por que ele demorou 10 anos para dar? Aí quando ele deu depois de 10 anos, ela já estava com um sentimento de vingança, né? Agora não quero mais. Então, para que você não beba esse veneninho da vingança, acho bom a gente já ficar esperto e fazer com que o outro se sinta amado e amada. E veio um outro casal onde ela era muito romântica, né? Gostava de escrever poesia, de música romântica, de violino, enfim, toda romântica. E o marido super racional, bem advogado racional, assim, sabe? Mais frio, calculista. Nada contra os advogados, né? Mas assim, o perfil dele era bem racional. Aí ela se pega loucamente apaixonada por um colega de trabalho, que era o romântico, que mandava bilhetinhos para ela, a princípio como amigo, mas enfim, ela se pega apaixonada. O marido percebe, descobre e aí contrata violino para tocar para ela, manda poesia. Ela recebia aquilo com tanta raiva e ela dizia assim para mim: agora, depois de tantos anos que eu pedi para ele melhorar, né? Quando agora eu não sinto mais nada por ele. Bom, enfim, não vou contar o final da história desse casal, né? Eles se reconciliaram, mas foi um período de muito sofrimento, porque era difícil para ele ver onde ele tinha errado. Porque ele dizia: "Mas eu sou um bom profissional, eu sou um bom pai, eu chego do trabalho em casa, de casa para o trabalho, né? Então, enfim, mas ele nunca tinha acertado na veia do coração dela, né? E no caso dessa esposa específica, era o romantismo. Aproveita e pergunta agora para a pessoa que você ama se essa pessoa gosta de flores, se seu marido gostaria de receber flores de você, se gostaria de uma poesia, de uma música. Num dia dos namorados eu fiz uma música para o meu marido, pedi para o vocal cantar e né, fazer um arranjo lindo sobre a melodia que eu mesma tinha composto, a letra e a música. E dei de presente uma música para o meu esposo, linda, né? Que fala muito do nosso amor, da nossa unidade, né? Então, por que não? Por que você não pode contratar um grupo como Vocal Cantare? Vai à pista e realizar, né? Um sonho que deixa o outro se sentir absurdamente único. Aliás, essa é uma deixa que eu tô te dando. É muito bonito quando a gente se sente única para o nosso marido, único, né, para a esposa. Você já fez algo que fez essa pessoa se sentir assim? Vamos começar a colocar a nossa criatividade acima aí, né, dos nossos pensamentos racionais. Dizem que o amor é criativo, então nós podemos aguçar esse nosso lado, né? Mas já perguntou? Essa pessoa gosta de bilhetes, de flores ou coisa parecida? Mas ao preparar uma surpresa, é bom saber se aquela pessoa é mais discreta ou mais espalhafatosa, né?
Porque lembrei, tô rindo aqui porque eu lembrei que uma vez uma pessoa lá do prédio onde a gente morava, né, quando vivíamos em prédio, esqueceu a data de aniversário, não sabemos do que, lá da esposa lá, né? E no dia seguinte ele contratou um carro de som, sabe? Com música, alto-falante, alguém falando, né? Eu esqueci a data, mas o amor que eu tenho por você. Então, assim, nesse dia eu falei pro meu marido: você nunca me apareça com um carro de som em lugar nenhum, porque você vai dormir na sacada, né? Então, também esse entender se você é mais discreto ou se não, se você gostaria de uma declaração de amor que as pessoas soubessem, né? Mas não pode dar gafe. Teve um Dia dos Namorados que a TV, né, fez aquela coisa de que podia fazer uma declaração ao vivo, não tem isso, né? E eu lembro de um rapazinho que chegou na frente da câmera, negócio ao vivo, ele disse para a namorada: meu amor por você é tão grande que é maior do que a linha do Inter 2, né? Que aqui em Curitiba é a maior linha de ônibus que circula a cidade. Então, ai meu Deus do céu, né? Então, quanta sabedoria a gente precisa ter para poder fazer o outro se sentir amado, né? Mas vai saber se ela não se sentiu amada desse jeito, né? Então, aproveita e pergunta. Você tá aí para isso hoje, para perguntar, não fica só no pensamento. Pergunta para o esposo e para a esposa se você pode ser espelhafatoso, se você vai dar o cravo para o seu marido quando você for fazer amor com ele, né? Deitado na cama para que ele entenda o recado, ou você vai mandar no trabalho dele, né? A mesma coisa para as esposas. Quantos detalhes! Veja, um livro que eu gostaria muito que vocês lessem é 5 Linguagens do Amor. Nesse livro fala apenas de 5 linguagens, né? Embora o ser humano é múltiplo, eu acho que a gente tem muitas formas dessa linguagem de amor, né? Para uma coisa, para o outro outra, né? Uma das linguagens que é mencionada nesse livro é a respeito do valor de um diamante, de um dinheiro, né, do ouro para determinadas culturas. Então, determinadas culturas, o amor é medido baseado nos quilates do diamante de noivado. E isso perpetua, né? A gente acompanha, tem uma amiga minha que ela tá sempre cheia de ouro, porque sim, essa é a manifestação da cultura deles. Por sorte, o marido também faz parte, então, né, na medida em que ele pode, ele sempre nas datas muito especiais, ele presenteia com ouro, né? Então, talvez para você que me ouve não faz sentido nenhum o que é uma joia, né? Mas é esse conhecimento da história do outro, né? Essas coisas de dinheiro são complexas porque, além da questão cultural, podem ter até às vezes traumas por trás, né? Olha que curioso, uma pessoa acabou numa época de crise de Brasil comprando uma moto e dando para o sobrinho. A esposa ficou maluca, né? Não é que estava faltando dinheiro para eles, mas era uma situação de contenção, assim, né? E depois ela foi entendendo o contexto, foi entendendo a história dele, né? Porque o pai daquele sobrinho tinha dado para ele a primeira bicicleta e ele, na infância, era muito negligenciado pelos pais. Então, naquele dia que ele ganhou a bicicleta, ele se sentiu muito amado, único, especial. Então, quando ele pôde retribuir, né? Aquilo era gratidão. Então, até quando o outro gasta um dinheiro que você não entende, é bom que a gente possa entender o contexto, né? Assim, algumas pessoas podem ter traumas da infância, passaram dificuldades, né? E que a gente precisa compreender como essa pessoa lida com o dinheiro. Mas olha uma observação bonita, tem um grupo que se chama Movimento dos Focolares, a fundadora é Chiara Lubich, né? Ela é falecida já há uns 10 anos, mas ela é muito conhecida internacionalmente, principalmente na Itália, né? E uma pessoa assim muito iluminada, assim, um referencial mesmo, uma líder religiosa da sua época, assim, né? E no movimento existe um segmento onde existem as mulheres que são consagradas, né? E as consagradas não usam joias, né? Mas existe um segmento das mulheres casadas. E ela um dia falou para as mulheres casadas: olha, as consagradas não usam joias que fiquem bonitas com as bijuterias, com os lenços, né?
mas pela questão mesmo do valor que ela ensinava para as pessoas, não usem joias. Porém, se o seu esposo for um diplomata, alguém muito importante, que ele frequente a sociedade onde todas as esposas usam joias, então, para que você não envergonhe seu esposo, você poderá usar joias, para não constranger o seu esposo. Bonito, né? É aquela coisa da lei do amor, né? Então, tudo é permitido ser por amor. Então, por amor, eu posso sim, talvez comprar uma joia, mesmo que para você não, isso não faz sentido. Mas por amor ao esposo, eu vou ceder, né? A vontade, o desejo que aquele marido precisa naquele momento. Quantas coisas, né? Aproveita e pergunta para o esposo se você, a esposa, tem algum trauma de infância, algum desejo de ter coisas que antigamente não podia, né? É importante a gente conhecer as feridas do outro. Primeiro, para que a gente não magoe o outro. Segundo, para que a gente possa ajudar a curar as feridas do outro. Dizem que quando o mundo foi criado, não criaram os psicólogos, né? Não foi criado o psicólogo quando o mundo foi criado. Se criaram os casais, né? Porque um é terapeuta do outro, ajudando a curar as suas feridas. Pena que hoje em dia as pessoas estão desistindo logo, né? Na primeira dificuldade acabam desistindo. Vamos continuar mais um pouco aqui? Uma outra linguagem de amor que até eu pensava que era um pouco ultrapassada quando eu li o livro alguns anos atrás. É a comida, né? A gente pensa que coisa mais de vó, né? A minha mãe, por exemplo, a linguagem dela é através da comida, né? E quer fazer ela se sentir amada, elogia o feijão que ela fez, elogia o bolo, elogia o pão que ela acabou de sair do forno, né? Então, para ela, sim, a comida é uma linguagem de amor. Mas depois que eu me atentei a isso, baseada mesmo no livro, Cinco Linguagens do Amor, eu comecei a perceber no consultório que muitos homens jovens tem essa característica. Curioso, né? Então, eu, por exemplo, odeio cozinhar, né? Uma das linguagens de amor do meu esposo é a comida. Então eu tive que né? Então vai ter um jantar que é mais especial. Tem uma comida que ele mais gosta, né? Então existe esse se doar para o outro, já que isso é a linguagem do outro, né? Carinho e admiração. É muito comum que as mulheres coloquem como necessidade receber carinho. E precisa muito mesmo, viu? É difícil a mulher que não gosta de receber carinho. Aliás, eu percebo no consultório que algumas das mulheres que não conseguem receber carinho, muitas vezes têm algum tipo de bloqueio, inclusive traumas agudos, como abuso sexual, coisa parecida, né? Mas, tirando isso, a maioria precisa sim de carinho. Vai uma dica bem importante para vocês, esposos. Nós mulheres, a cada 25 a 40 dias, nós entramos numa espécie de uma baixa emocional. Segundo os pesquisadores, não existe uma correlação com o ciclo menstrual, mas a gente entra numa baixa. Fora esse dia, a gente dá conta de tudo, de vocês, das crianças, da casa, da profissão, né? Nesse dia de baixa emocional, a gente se sente um nada, se sente pequena, sente que não vai dar conta de nada, que é frágil, né? Só que a forma como a gente começa a sinalizar que está entrando nesse período de baixa é irritação, irritabilidade. E o homem, quando está com problema, né, ele gosta de ficar sozinho. Então, quando ele vê a gente emburrada, né, a tendência do homem é fugir, né? Se afasta lá, né? Então, não faz isso não, esposo. É nessa hora que a gente mais precisa de vocês. É sério. Agora, o mais louco é que provavelmente quando vocês chegarem, assim, querendo dar um carinho, a primeira resposta nossa vai ser: sai daqui! Só que no fundo a gente não quer que vocês saiam. Mulher é um bicho complicado, eu concordo com vocês, muito complicado, né? Então, vocês precisam começar a observar, mulheres, quando é que é esse período de baixa. E aí vocês vão sinalizar para eles, olha, eu tô carente, eu preciso de carinho. E precisar de carinho significa que naquele dia você não conseguirá receber uma carícia sexual, porque ela está carente, quase como precisando mesmo de colo.
Então, marido, vocês vão ter que conter os instintos, né? Nesses dias nos darem sim esse carinho. Muitas mulheres reclamam que só recebem carinho quando o marido quer sexo. Muitas mulheres reclamam. Então, eu espero que eu não ouça de sua esposa essa reclamação, tá? Só que a gente precisa situá-los. Eles não têm como adivinhar se a gente tá em TPM, em baixa hormonal, se tá fazendo charminho, se tá cansado de verdade, né? Então, nós temos que começar a verbalizar, né? Preciso de carinho, né? Em contrapartida, os homens não precisam tanto de carinho. E às vezes nós mulheres que precisamos do carinho, né? A gente quer dar o mesmo carinho pro homem, mas a maioria deles não precisa tanto desse carinho. Alguns gostam muito, né? Então também esses maridos que gostam do chamego, do carinho, precisam sinalizar, né? Eu preciso do teu carinho. Mas vejam, eu falei que a mulher, a primeira necessidade é o carinho. Sabe qual é a primeira necessidade de um homem? É ele se sentir admirado por você. Essa deixa é importante, meninas. Então, eles precisam se sentir admirados por você. Então, quantas palavras mesmo, né? Eu te admiro como pai, eu te admiro como profissional, né? Eu admiro tua honestidade. Uau, que gato que você tá hoje, né? Nossa, que cheiroso. Como eu preciso do seu abraço, né? Isso faz com que eles se sintam necessários. E olha, se você não necessita desse marido, tá cheio de mulheres que necessitam, né, de uma proteção de um homem, né? Mas para isso a gente precisa se sentir, né, e se mostrar também vulnerável, né? Voltando a falar daqueles nossos períodos de baixa, lembrei de uma historinha sensacional, que é escrito num dos livros, se eu não estiver enganada, é Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Todos vocês deveriam ler, né? Mas que conta mesmo que a mulher chegou em casa, né, cansada, estressada, larga a bolsa, assim, nervosa, né? E aí o marido ali tentando ajudar, né? E o que foi que aconteceu? E a mulher entra na sua história, porque meu chefe é muito intransigente, ele não ouve o que eu falo, nananana. E o marido, poxa, mas então por que você não marca uma reunião para conversar com o seu chefe? Reunião? Acabei de dizer que ele é intransigente. Você quer que eu marque uma outra reunião se ele nem me ouviu na de hoje? Bom, mas querida, que tal assim você trocar de setor? Mudar de setor? Eu sou psicóloga do hospital. Eu não sou, tá? Sou de clínica, né? Atendendo os pacientes. Mas eu sou psicóloga. Você quer que eu vá para que setor? De enfermagem no hospital? Né? O que você tá querendo? Né? Aí o marido vai tentando ajudar daqui, dali. A esposa uma hora lembra, ai meu Deus, esqueci de ligar para minha tia que tá doente. Aí o esposo, poxa, mas então liga para ela agora, explica que você tá com um problema com o teu chefe, ela vai entender, né? E daqui a pouco ela já começa, você não me escuta, né? Então vejam, esse marido estava escutando, escutou cada palavra dessa abençoada, dessa mulher, né? Só que falou também, tentando consertar, né? E a mulher, quando ela não tá bem, ela não precisa de conserto. Eu sei que vocês estão certos. No fundo, vocês homens estão certos. Se tem um problema, vocês querem nos ajudar dando uma solução. Só que a mulher, quando tá em baixa, não quer solução nenhuma. Só quer colo. Uma vez trabalhando com um casal, e eles trabalham com um pouco de representação, de teatro, né? Foi bem bonito porque eles fizeram essa representação primeira, né? Dramatizaram, bem dramatizada, isso que eu acabei de relatar. E aí depois ele tinha que fazer como é então não fazer isso. E ele falando para mim nos bastidores, ele dizia assim, olha, eu tive que treinar no espelho, porque a primeira parte é bem assim que eu fazia com a minha esposa, né? A segunda eu tenho que agora reformular. Porque a segunda etapa a esposa chega do mesmo jeito, nervosa, irritada do mesmo jeito, né? E ele começa, você teve um dia difícil, né, amor? Pois é, porque meu chefe é intransigente. E ele, puxa vida. Ai, porque esqueci de ligar pra minha tia que tá doente. Ai, oh não. Aí ele termina dizendo, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Né? E é bonito que quando na frente de todas as pessoas, às vezes em eventos grandes, né, que a gente palestrava, né, antes do Covid, as mulheres, quando ele dizia, vem cá, deixa eu dar um abraço, elas assim, uau, né? Uau! Então, veja como é simples às vezes. É dizer, você teve um dia difícil, deixa eu te dar um abraço.
Forte, né? Só que às vezes ela não quer abraço, tá? Às vezes ela vai querer solução. Então, na dúvida, pergunta, amor, você quer um abraço ou quer que eu responda o que você tá me perguntando? Entenderam que uma mulher é complexa, né? E é. Mas o que seriam de vocês sem nós, né? Olha quanta coisa maravilhosa que a gente pode, né, dar para vocês, assim, no afeto, no carinho, na cumplicidade. Aliás, outra forma de amar, essa é bonita. Uma outra forma de amar é a companhia. Tem pessoas que precisam só da companhia do outro. Companhia para dar a caminhada da manhã, companhia para estar assistindo um bom filme, ou às vezes uma companhia para viver umas aventuras radicais. E eu digo que essa é uma das minhas necessidades, assim, eu gosto da companhia do meu marido para as coisas, né? E ele se superou, porque eu sou bem aventureira, amo rapel, né? E um dos eventos de aventura mais radicais que eu fiz foi no Abismo do Anhuma, lá em Bonito, que é uma grande caverna que só tem como entrar pela boca da caverna, né, na corda em negativa. Você desce na corda 70 metros, aí desce numa plataforma de madeira, coloca a roupa de mergulho, porque aí tem mais 70 metros em água cristalina, né? É um santuário ecológico, um lugar assim indescritível, maravilhoso, né? Enfim, e ele tentou, né, ser aprovado para poder fazer o Abismo do Anhuma, né? Só que você precisa fazer um teste antes, você tem que ter muita habilidade já do rapel, porque você vai subir a 70 metros em corda, puxando, né? Então realmente você chega esbaforida, assim, né? Então, se você não tiver a técnica, você vai ter que ser içado e não tem, você está no meio do mato, não tem como içar em você, né? Mas ele foi, eu achei tão forte isso, né? Dele tentar ser aprovado para fazer o Abismo do Enuma. Não foi aprovado, mas ele estava lá durante todo o tempo. Esquecemos de levar repelente, a gente nem se ligou assim que ele ia ficar esperando eu fazer todo o processo ali. Foi picado pelos mosquitos, né? Ficou rezando para mim enquanto eu fiz tudo aquilo, que foi realmente radical. Mas foi tão bom quando eu saí da caverna, suada, esbaforida, e vi ele ali, né? Entenderam? Então, isso a gente precisa fazer o contraponto também, mulheres. Teve um dia de mães. Dia de mães é um dia que a gente poderia escolher o que a gente quisesse, né? Aqui no Sul, duas torcidas rivais é Coxa e Atlético. Pois era uma final, Coxa e Atlético no Dia das Mães, onde o Atlético, o Coxa, que é o time do meu esposo, do meu filho, tinha que ganhar de quatro, né? Tinha que marcar 4 gols a mais, né? Então você já entra no estágio perdendo, né? Que coisa! E eu tava lá xingando o juiz, né? Gritando. Ele brinca porque ele diz que eu xingo errado o juiz, que na hora que não é pra xingar, sabe? Mas eu tava lá. Só que quando a gente faz por amor, fica gostoso, fica leve. Não foi nenhuma tortura estar naquele estágio, naquele dia, né? Então a gente precisa dar significado para esses eventos que talvez a gente não gostaria de estar, mas por amor, se eu estiver, né, aquilo faz algum sentido, tá? Algumas pessoas reclamam que antes de casado viviam com os amigos, saíam, né, depois que vem os filhos, tudo mudou e falam isso de uma forma negativa. Não é assim, né? Tudo vai depender de como vocês vão levar a vida. Dá sim para ir num barzinho com os amigos, né, os amigos casados com suas esposas, a mulherada conversa de um lado, os homens estão do outro. Tem lugares que tem lugar para as crianças poder brincar, né? Aí quando toda esse nossa vida aí turbulenta passar, né? Então nós precisamos também fazer com que os nossos filhos não se tornem um peso, não se tornem um peso, um fardo no casamento, porque isso faz mal para os filhos, sabiam? Eu vejo muitas crianças no consultório que no processo terapêutico, quando a gente vai acessando o cérebro, né, com técnicas, uma das abordagens que eu atuo é uma linha norte-americana para tratamento de trauma agudo, né, elas dizem, eu sou um peso para o papai e para a mamãe, eu deixo eles tristes, né, eu não sei fazer eles felizes, né, então assim,
As crianças precisam entrar na rotina dos pais. Se os pais são aventureiros, filhos se preparem, repelente na mala, mochila e pé na estrada. Entenderam? Tá? Então não deixem de ser vocês por causa dos filhos, muito pelo contrário. E aí sim que vocês vão ser aventureiros, ou sei lá, né, os dons de vocês, para que os filhos possam se espelhar nessa forma de vida, né? Quando a gente fala da companhia, as pessoas dizem, não tenho tempo, né? Eu vou ter que abrir a porta pro meu gato aqui, vocês estão vendo que ele tá nervoso, né? Mas, acho que tiraram ele. Mas assim, ó, quantas horas do dia você se dedica para os seus amados? Se o dia tem 24 horas, vocês podem 8 horas do dia trabalharem e arrebentem, sejam os melhores profissionais. 8 horas do dia podem dormir, né? 8 horas do dia podem amar os seus amados. É muito tempo, né? Mas alguém pessimista pode dizer assim, mas tem o trânsito, tá bom, né? Que leve meia hora para ir, meia hora para voltar do trabalho, tá bom, sobrou 6 horas, que leve 1 hora para ir e voltar. Sobrou 6 horas por dia para amar. O que vocês têm feito com essas 6 horas por dia, 7, 8 horas por dia? É forte essa pergunta, né? Eu acho que é preciso ter uma conversa hoje com seu amado e com sua amada, para vocês estabelecerem a agenda, qual é a hora em que a gente vai se amar. E nesse amor é também fazer amor, né? Os casais estão se esquecendo um dos outros porque uma das linguagens do amor que precisa existir entre o homem e a mulher é o fazer amor. Sem essa linguagem, o casal vai se distanciando, vai se dividindo, de repente aparece uma terceira pessoa, o outro se apaixona, se sente amado, desejado, né? E eu vejo histórias de separação começarem com distanciamento. E tenho percebido, infelizmente, que as pessoas andam com preguiça de amar. Triste isso, não é verdade? Preguiça de amar. Fico até sem palavras, porque fazer amor é quando as almas se encontram, né? Se você que me ouve é de uma religião, né, cristão, por exemplo, vai perceber na própria teologia que quando um casal faz amor, as almas se encontram e há uma íntima e preciosa relação divina com Deus, né? É o momento do sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio não acontece quando o padre abençoa as alianças, dá o beijo, ali são só o juramento, né? Ali é só, o padre só está abençoando algo que ainda irá acontecer, né? Que é no momento onde o casal faz amor, tá? Tanto é que a gente casa, faz a cerimônia do casamento, vai pra festa, né? E continuam gritando e viva os noivos, porque o casal ainda é noivo, né? Então, assim, se resgatem, porque essa linguagem precisa estar entre vocês sempre. Chega de botar a culpa na falta de tempo. Eu tô dando 6, 7, 8 horas para vocês por dia. Se é que a vocação de vocês era o casamento. Eu espero que seja, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Acho que não. Só não se esqueçam que também no amor sexual existem as diferenças. O homem é mais visual, portanto, mulheres arrasem no look. Sejam lindas em casa, maquiadas, unhas pintadas. Então, caprichem. O homem é visual. Já a mulher precisa de muito chamego, de muito carinho para poder se sentir amada por vocês, né? Então, eu gostaria que hoje vocês conversassem também sobre isso. O que na relação sexual eu preciso fazer para você se sentir amado ou amada. Também as diferentes formas. Lembrei de um casal que foi bonito porque eles casaram virgens, os dois, baseados em sua religião, com suas crenças, né? Eu acho lindo isso, né? Se a pessoa tem esse embasamento dentro da sua religião, que coisa linda então seguir isso, e casaram virgens.
e não estavam conseguindo consumar a sexualidade deles, né? Porque ele achava que ele tinha que ser bem cuidadoso, bem romântico. E aí ela em particular me dizia assim, ai, ele tá tão preocupado comigo, assim, que parece que precisa, só falta ele dizer assim, com licença, posso penetrar, né? E eu dizia, mas o que você sonha e espera? Ah, que ele me deseje, né? Que ele já chegue de uma forma mais, né? Enfim, então eu chamei ele em particular, ó, seguinte, né? Esse negócio muito, não é isso que ela sonhou, sabe? Foi tão lindo porque também não era o perfil dele, só que faltava um diálogo, né? Então, qual é o teu perfil? O que você sonha que ele faça, né? De romantismo, de carinho, de carícia, onde você vai se sentir pleno e plena. Lembrando sempre que no ato sexual os dois precisam se sentir plenos, amando e sendo amados. Tá bom? Grande abraço, qualquer dúvida, entrem no site, no www.adrianapoteschi, tá bom? Nos encontramos aí. Até logo!